e de repente parece que ele perdeu aquela fortaleza. Isso demanda da crise nacional ou também alguma coisa em Cubatão que inibiu essa ação evolutiva que vinha ocorrendo antigamente em Cubatão? Bem, Cubatão não tem só um polo industrial, é mais que um polo industrial. Um polo industrial, mas são indústrias de base. E as localidades que têm indústrias de base, todas elas sofrem muito com as crises, né? E se acomodaram ao longo dos anos com essa condição de atividade industrial e não se preocuparam em fazer um planejamento para diversificar a sua atividade econômica. Então, os problemas da economia mundial, os problemas da economia brasileira são problemas sistêmicos. E essas cidades que têm esse perfil de atividade industrial, né, com um grande preponderando sobre os demais de forma significativa, elas sentem primeiro os impactos das crises e são as últimas a conseguir iniciar o processo de recuperação econômica quando superadas essas crises. Então, assim, é preciso fazer um trabalho de planejamento a longo prazo para que haja uma diversificação da atividade econômica. Nós estamos num momento bastante crítico, de verdade, onde nós escutamos dizer que o governo brasileiro estuda um processo de redução de taxas de importação. Então imaginem se essas taxas de importação elas advirem sobre, por exemplo, os produtos de fertilizantes, sobre os fertilizantes. As fábricas de Cubatão de fertilizantes sofrerão as consequências da diminuição das taxas e dificilmente conseguirão competir com os preços dos produtos importados sem as presentes taxas. Então é preciso que os governantes tenham um entendimento dessa dinâmica de uma maneira maior, de uma maneira mais integrada, de uma maneira de compreender os elementos que são atuantes nesta dinâmica da economia, para inclusive reivindicar junto ao governo a condição de permanência dessas plantas industriais em Cubatão. Da mesma forma como é preciso iniciar programas que permitam uma diversificação da atividade econômica. Da mesma maneira como é preciso juntar os comerciantes da cidade e traçar talvez uma estratégia para a atuação do comércio que faça com que esse comércio refloresça. Não vir a público dizer que a cidade está falida e que a cidade que era referência, todos podem esquecer, que não existe mais futuro para Cubatão. Isso não é papel de um dirigente. O papel dele é descobrir onde estão as potencialidades e, descobertas essas potencialidades, enxergar quais são as oportunidades e trabalhar para que essas oportunidades se concretizem e que, com esta concretização, a população de Cubatão tenha vez e hora nesse processo de desenvolvimento de um papel tão importante quanto é o papel de Cubatão na economia do Estado e do país. Adalberto, Cubatão, nos últimos anos aí, foram muitas crises políticas que ocorreram na cidade, né? Entre cassação, entre fechar teatro, empresa fechar usinas, digamos assim, né? A Usiminas fechou algumas coisas que geravam muito emprego, né? Foi feito o cartão cidadão lá para as pessoas gastarem, levar o comércio a fluir. Um dos objetivos na época foi isso que foi dito aqui para o nosso jornal, mas parece que todas as ações não avançaram em Cubatão, né? Alguma força impediu que ações como foram feitas até com a empresa Usiminas, que é uma das empresas fortes lá do polo, e outras, para que gerasse mais emprego, né? O cartão
cidadão deles lá no cartão que circulava no comércio, então as pessoas compravam, gastavam na própria cidade para fazer o dinheiro circular na própria cidade, foi a ideia principal, e mesmo assim parece que o negócio não vingou, né? Eu sei que você não é você apenas disponibilizou seu nome aí para o partido, pretende vir como pré-candidato aí nas eleições, mas a gente pergunta assim, você já tem assim uma direção para estar pontuando na base mercantil, né, digamos, de finanças lá da cidade, para que melhore esse conteúdo, para que traga emprego, para que traga esperança, para que traga saúde para aquele pessoal? Então, Josenildo, em verdade é preciso fazer um processo, é preciso viabilizar que haja um processo de renovação urbana em Cubatão. Todo esse movimento de saída de comerciantes em Cubatão, e isso que você citou aí do cartão cidadão, é um arremedo de intervenção com propósitos até importantes, com ideais que são elogiáveis até, mas a ideia em si não é suficiente. É preciso entender exatamente como é que funciona o ciclo do capital na cidade e intervir de maneira correta. O tal cartão cidadão, ele se extinguiu não porque a sua ideia inicial, o seu propósito era ruim, mas pela forma errada como foi implementado. Ele atendia exclusivamente aos servidores e foi formatado de tal maneira que, ao meu entendimento, houve um momento de euforia dos comerciantes, e o resultado foi bom para os servidores numa certa medida, bom para os comerciantes numa medida bastante importante, e duvidoso para a população restante, para toda a população restante. Há potencial muito grande de se estabelecer algo parecido, com a conformatação legal exigida para a sua implementação e resultado positivo, a partir da participação das empresas do próprio polo industrial. Para isso, é preciso reconstruir a ponte existente entre o setor industrial e o distrito industrial, onde se localizam as indústrias, as plantas industriais, e o governo. Enquanto não houver confiabilidade no governo, isso não vai ser resgatado. Já houve tempo em que a participação da indústria foi muito maior. Isso se deve a essa questão de confiabilidade e de resultados. Também é preciso resgatar a condição de adimplência do município, recuperar as suas certidões para que ele possa, então, recuperada a adimplência, utilizar da sua capacidade de endividamento de forma planejada, organizada, e com estes recursos a mais que virão da União, dos estados e dos próprios das próprias entidades internacionais, Banco Mundial e etc., fazer intervenções na cidade que signifiquem mais empregos, mais investimentos e que resultem num aprimoramento do espaço urbano. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, a minha experiência toda de vida foi na área de planejamento urbano e posteriormente orçamentário e agora de finanças, e entendo que a qualidade do espaço urbano, ela influencia na qualidade de vida do munícipe. Então é preciso fazer um processo de renovação urbana, de requalificação dos espaços urbanos, de multiplicidade do perfil das atividades econômicas, de qualificação das pessoas para se apropriarem das oportunidades que vão surgir, e de recuperação da credibilidade das indústrias para com o governo, e de resgate do orgulho de morar em Cubatão para os moradores. Estamos aqui com o Adalberto, né? O Adalberto trazendo algumas explicações, né? Por que está disponibilizando o nome dele neste momento aí, para tentar
pleitear aí o cargo no executivo, né, chefe do executivo de Cubatão, trazendo já algumas ideias aí do que ele tem para fomentar na cidade. Adalberto, para ficar nós dois agora juntos na mesma imagem aí, né, o que eu gostaria de saber de você, o problema, que é um problema que acontece em quase todas as cidades, que é a violência. Como que está o sistema de violência, né, ou de segurança? A gente fala violência, mas entenda-se segurança. E também o outro problema também é o habitacional. Sendo que nós tínhamos lá as cotas, né? Eu não sei como é que está esse trâmite. Você sabe me explicar como é que está esse andamento? Perfeito. Vamos então primeiro à questão da violência. Realmente os moradores estão sentindo um problema muito sério, é um problema muito sério para os moradores esta questão da violência. E nós temos visto aí, divulgado nos meios de comunicação, por exemplo, em relação à Avenida 9 de Abril, aos comércios da Avenida 9 de Abril, quanto de ocorrências registradas têm ocorrido nos últimos tempos. O que causa maior espécie a nós é o número de registros de invasões, depredações, roubos e outras ocorrências nas unidades, nas edificações da própria municipalidade. Notadamente em escolas, né? Nós temos aí registros nesse primeiro semestre de 8 a 12, se eu não estou enganado, ocorrências em escolas muito próximas à prefeitura e, portanto, também próximas ao batalhão, à unidade que cedia a Polícia Militar em Cubatão, ali próximo à Avenida Miguel Couto. A Escola Amazonas, várias ocorrências nesse período. Uma parte disso, para quem puder pesquisar um pouco, veja o que era a violência na cidade de Nova York, onde se desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Janelas Quebradas, que em resumo significa o seguinte: quando o espaço ele é relegado ao abandono, a sensação de que tudo pode ser feito, que não tem ninguém tomando conta de absolutamente nada, é muito grande. E então ocorrem vários delitos em função disso. Ou seja, quando o governo não corresponde àquilo que se espera, isso não se espelha na manutenção dos próprios e reflete um abandono de todos os próprios, há uma sensação de que não há autoridade presente na cidade. E isso faz com que os ânimos se coloquem à disposição do mal, eles se animem a fazer invasões, a perturbar a ordem, etc. Está sendo tentado por um movimento da população junto às entidades, ao governo do estado, à polícia militar, implementar o processo de vizinhança solidária. Mas é preciso muito mais do que isso. É preciso iluminar as ruas de forma adequada, já que a taxa de iluminação vem sendo cobrada já há 2 anos e que existe recursos no fundo de iluminação da ordem de 4 milhões de reais ou mais e não se vê resultado. Parece que só agora foi divulgado uma empresa vencedora do processo de licitação para a manutenção da iluminação pública. Então, assim, é impressionante que leve 2 anos para se fazer uma licitação para viabilizar a iluminação pública. São questões que estão afetas diretamente à questão da segurança, à sensação de segurança e aos números e registros de ocorrências. Então, eu vejo com bastante preocupação essa questão da segurança, mas reputo um percentual disso a falta de autoridade. A questão habitacional, ela vem sendo tratada em termos de preparo dos processos para a efetivação de intervenção na questão habitacional, com uma pequena equipe
sem a estrutura adequada, mais uma equipe batalhadora de servidores, de bravos servidores que estão fazendo ali o seu papel. O que nós temos notícia é que um conjunto habitacional deverá ser entregue agora brevemente. O conjunto é do CDHU, portanto investimento do governo estadual, deve atender a parte da população da Água Fria, e pelo menos é o que eu espero, porque vejo sim essa população com maior nível de vulnerabilidade em função de estar localizada na várzea do Rio Cubatão. Cubatão é uma cidade que tem todos os tipos de construção irregular. Você tem invasão em áreas de mangue, invasão em áreas de várzea, invasão em encostas essas já naturalmente instáveis pela própria conformação física e condição natural, e que com a ação do homem acabam por aumentar a sua condição de instabilidade. Então é preciso seguir o plano habitacional e investir maciçamente para que se resolva o problema habitacional de Cubatão. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. A dimensão é significativa, da ordem de 50% dos assentamentos são irregulares, e é preciso ter um controle para evitar que novas invasões. É preciso congelar esses assentamentos, evitar novas invasões, senão nós não conseguiremos resolver esse problema. É isso aí, estamos aqui nos nossos estúdios da Rádio Mídia Digital, são 15 horas e 51 minutinhos, hoje é véspera de feriado, né? Amanhã é feriado aqui no Brasil, né? Finados. E estamos falando com o Adalberto. A gente vai para um outro intervalo, né? Na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre Cubatão e vamos deixar o espaço livre aí para o Adalberto dar o recado dele aí. A gente não faz pergunta e geralmente os entrevistados às vezes falam coisas que a gente não pergunta porque só eles sabem, né? E a gente não está nem sabendo, tem coisas que são ocultas. Vai ser rapidinho, tá ok? Você está pronto para mudar o mundo? Um mundo mais justo, repleto de novas ideias. Encontrar o novo. Essa é sua essência. Essa é sua universidade. Unaerp Campus Guarujá. Consulte provas agendadas ou use sua nota do Enem. Inscreva-se. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis... Às vezes meto o pé na porta. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Isso aí, estamos de volta, né? Eu falei que ia ser rapidinho. A gente estava falando aqui no intervalo, conversando com o Adalberto. Eu gosto muito da cidade de Cubatão, já trabalhei na cidade, né? Tinha os meus locais de almoço, meu local de descanso, enfim. E a gente fica triste quando vê que... É que nem Guarujá, eu amo Guarujá. Eu nasci nessa cidade. Quando alguma coisa não dá certo, eu fico tão triste. A gente não... diferente de muitas outras pessoas que ficam torcendo para quanto pior melhor, eu fico torcendo para que dê certo, gente. E também diferente de muitas outras pessoas que só sabem criticar o governo, né? Não sabem se disponibilizar para ajudá-lo. E quando vai querer ajudar, porque quer alguma coisa em troca, então às vezes a ajuda dele não é uma ajuda bem-vinda, né? Então geralmente a gente sabe disso. Mas eu pelo menos acho que
todos os prefeitos que passaram aqui na cidade, né, deixaram alguma coisa, ou positiva ou negativa, isso é normal, né, depende de como a pessoa vai lidar com cada problema, com cada situação. Mas eu acho que ninguém se coloca o nome, que nem o Adalberto está colocando, à disposição, somente para querer sentar numa cadeira. Eles querem fazer e fazer, porque eu acho que o homem sente-se muito satisfeito quando ele faz as coisas que atingem o objetivo do bem comum, ou seja, quando ele consegue atingir aquilo que as pessoas estão desejando. Por exemplo, a gente quer ir no hospital, ser bem atendido, ter médico lá o tempo todo, nunca faltar médico. Se o Adalberto conseguir fazer isso lá em Cubatão, tudo bem. E se ele, por exemplo, ele conseguir diminuir a violência, tudo bem. Mas é assim, a gente sabe que ninguém comanda sozinho, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Tem uma Câmara junto, tem o Tribunal de Contas junto, tem o Secretariado juntos, tem um monte de coisa, promotoria pública junto. Então, a gente sabe que às vezes uma ação, ela não consegue prosseguir porque tem alguma coisa que não vai de encontro. Então, mas eu acredito, né, Adalberto, eu não sei se eu estou falando besteira aqui, que às vezes as pessoas ficam cobrando, mas ele deveria ter feito, mas não fez, né? Quantas vezes eles tentam fazer e não conseguem, né? Tem uns entravezinhos assim, porque eu não sou administrador, nunca trabalhei em administração pública, Adalberto, nunca. Não sei nem como funciona a máquina, mas eu entendo. Eu entendo que se eu estiver aqui na minha empresa, eu quiser comprar uma Coca-Cola, eu pego dessa escada aqui, vou lá e compro. A prefeitura ou qualquer público não pode fazer isso. Eles têm que licitar, tem que falar por que quer tomar Coca, qual a prioridade dessa Coca. Eu estou dando exemplo de uma Coca, gente, assim, estou até fazendo comercial, né, do refrigerante, dizendo para vocês que, diferente do que a gente faz na nossa casa, o poder público não é igual. Né? Então muitas vezes a gente fica constrangido, mas vamos acreditar nas pessoas que estão aí, ó. Adalberto, um jovem, é jovem, a gente fica olhando para ele assim, né? Muito inteligente, ele tem foco, sabe o que quer, então não vamos deixar nos aborrecer, que eu vejo aí que as pessoas estão muito tristes com político, aí fica, mas política é tudo igual. Não é não, gente, político não é tudo igual. Né? Eu acredito que o Brasil tem jeito, as pessoas elas estão querendo fazer, estão querendo melhorar, então vamos acreditar. Eu acho que não custa nada, né, inovar, acreditar numa coisa diferente. Né? Adalberto, quando nós paramos, a gente estava apontando segurança, nós já apontamos segurança, habitação, já falamos também de saúde, né? Foram algumas coisas, e de empregabilidade. Né? Eu vou deixar aberto agora para você, mas eu já vou adiantar. No que tange a educação, Cubatão agora, assim como Guarujá, adquiriram uma faculdade de medicina, né? Guarujá 2 faculdades de medicina, Cubatão mais uma, e também já tem outros polos que já funcionam lá. Então, quer dizer, digamos que na educação está andando a cidade, Adalberto? Bom, primeiro eu queria dizer que bem interessante as suas observações, depois eu vou fazer alguns comentários específicos sobre ela. Na educação, sim, nesse nível universitário a gente tem aí uma mantenedora importante, é o do Grupo Ânima, que trouxe a Faculdade São Judas com o curso de Medicina. Eu acompanhei bem de perto aí o vice-reitor Adalto, que é cubatense, ele é do Casqueiro e tem um carinho muito especial por Cubatão, se interessou demais que esta unidade, essa faculdade de medicina viesse para Cubatão, e a gente trabalhou no início desse processo, na orientação da localização e etc. Eu conheço bem esse projeto, o projeto deles é um projeto que deve ser incentivado pela administração. A Ânima é um conglomerado que reúne 27 universidades no Brasil inteiro, e eles não vêm para Cubatão só para trazer a faculdade de medicina, eles têm outros projetos que se estendem, e é possível que tragam odontologia, enfermagem, fisioterapia também para Cubatão, se as condições se mostrarem favoráveis. Estas condições favoráveis têm que contar com o apoio à estrutura, planejamento e a ação da prefeitura. É preciso enxergar a localização de Cubatão como uma localização potencialmente interessante
e que torna Cubatão competitiva para atividades educacionais do terceiro nível. Por quê? Porque fica no meio da ligação entre o litoral norte e o litoral sul, próximo do Vale do Ribeira, e no meio do caminho entre todo o ABCD e a Baixada Santista, e o restante da Baixada Santista. Portanto, num cruzamento, que é a filosofia do supermercado Carrefour, é essa. Carrefour em francês quer dizer cruzamento. Então, quando você está localizado num cruzamento, você está oferecendo facilidade de acesso para várias outras origens de destino para vir, então, a esse sítio. Com relação à educação, me causa preocupação a mentalidade da administração, que anunciou há poucas semanas, já desistiu, graças a Deus, que fecharia uma escola. E, por mais incrível que pareça, aquela escola que apresenta os melhores índices do IDEB. Então, eu não consigo entender que tipo de filosofia justifica você pulverizar o resultado de melhor índice de IDEB em outras escolas, porque você distribuiria os alunos, e eu espero que também os professores fossem reaproveitados em outras unidades, sendo que a maior parte das unidades encontra-se em situação precária de manutenção física. Eu estou falando de elétrica, de hidráulica, de forros, de banheiros, etc, 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 etc. Então, eu acho que o orçamento de Cubatão é de 1 bilhão e 400 milhões, né, aproximadamente. Você tem destinado à educação 250 milhões de reais. Isso é mais do que o orçamento da cidade de Mongaguá para todo o município. E o que se vê como resultado na educação, em termos de estrutura, para inclusive o trabalho dos professores, não espelha esses valores que nós estamos falando. Adalberto, ainda vou falar nessa parte que tange educação, né? A gente sabe que houve um probleminha, o ministro precisou arrumar a casa, porque não sabia para onde estava indo o dinheiro, quais as bolsas que estavam sendo, e já foi liberado, então já está tudo andando novamente, né? E só falando para vocês, já que tratamos de educação, no próximo domingo, né, vocês aí não percam, quem vai fazer a prova do Enem, vocês estão precisando aí, fiquem focados, por favor, não leve coisas para deixar vocês aborrecidos, leve apenas o que está sendo solicitado, caneta e identidade. Pode levar lanchinho? Pode, não precisa ser transparente, pode levar, mas evite de boné e outras coisas que é para não atrapalhar, não deixar vocês nervosos, não arrumar confusão na hora de entrar para a sala de aula. Então, o Grupo Mídia Digital vai desejando aí a todos aí uma boa prova do Enem, né? Na hora de fazer a redação, tranquilidade, leiam bastante, assim, né? Leiam o tema e tentem não fazer uma redação mais suave. Eu sei que às vezes a gente é difícil conter o que a gente está sentindo, às vezes a gente coloca coisas na redação que não deveria colocar. Tenta ponderar, tenta pontuar o que você vai fazer. E eu acredito que todos aí têm talento, todos conseguem chegar lá, né? Falando da faculdade, né, as faculdades estão chegando aqui. Eu acho que Baixada Santista está virando um polo também educacional, porque as cidades estão desenvolvendo faculdades, universidades, então, né, centros de treinamento, cursos técnicos. Então, eu acredito que no que tange isso daí, a gente sabe. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Adalberto, focado a nível nacional, tá? Ontem saiu um resultado de que mais de 80% das prefeituras estão no vermelho no Brasil. Isso é um alarme preocupante, mais de 80, pode ser 90, 95, a gente não sabe, né? Mais de 80, então eu não sei qual é o número de prefeituras que está trabalhando assim no limite certo de gasto, né? E a gente sabe que tem um portal de transparência, tem um monte de coisa hoje para todo mundo fiscalizar. O que é isso para você? Como é que você entende um momento desse, né? Onde as prefeituras, muitas não têm dinheiro, outras têm enormes dívidas a pagar, e as cidades estão aí se movimentando para que
os cargos políticos sejam ocupados da melhor maneira possível. Como é que você faria uma analogia no que tange a esse problema pontual neste momento, né? Porque amanhã pode ser diferente. Então, o que eu estou falando neste momento, estamos falando do dia de hoje. Como é que você apontaria isso daí, Adalberto? Desculpem, eu ouvi realmente essa notícia ontem na rádio e, na verdade, a notícia é que 80% das cidades brasileiras, nós estamos falando de 5.615 cidades, 80% não tem à sua disposição recursos para cobrir as despesas. 80% de 5.615. Portanto, quase 5.000 cidades não têm condições de cobrir as suas despesas. É preciso rever esse sistema todo. Está se falando em reforma tributária. Não é possível nem aceitável que os nossos representantes vão promover uma reforma tributária mantendo a distribuição dos recursos auferidos com a cobrança de impostos, com a estruturação que tem hoje, onde os municípios são aquela esfera de administração que recebe o menor percentual do retorno desses impostos. Até porque cada vez mais as atribuições são colocadas nas costas dos municípios. Ultimamente os municípios têm que arcar com custos com relação, por exemplo, à segurança, que é uma demanda que existe em todos os lugares e que onde se bate na porta é na porta dos municípios. Então os municípios se estruturam com relação à questão da segurança quando a obrigação legal não é diretamente dos municípios. De 1988, a Constituição para cá, foram instituídos mais de 2.500 municípios. De verdade, a gente vive uma realidade bastante estranha, porque se nós pegarmos esses 5.615 municípios, nós teremos mais de 70% deles não tem mais do que 20 mil habitantes. Não é demérito nenhum ter poucos habitantes, mas normalmente isso significa que não há uma estruturação econômica num aglomerado de pessoas de 20 mil habitantes com capacidade para dar sustentabilidade a uma administração. E às vezes esses municípios de 20 mil habitantes têm territórios incrivelmente grandes, o que dificulta demais a sua administração. Posso fazer uma ponderação em cima disso, doutor? Eu verifico que às vezes cidades montam sua estrutura todinha, né? E aí ela começa as cidades vizinhas que começam a atender a demanda dela. E com isso essas cidades vizinhas também vão caindo no caos financeiro. Dá um exemplo bem prático. Vamos supor, aqui tentam dividir Guarujá para Vicente Carvalho, 2 cidades. Eu acho que isso daí vai ser a morte de 2 cidades, que vai ter que ir todo mundo. O Guarujá, tudo que já a gente já muitos munícipes tem atendimento em Cubatão, tem atendimento em Santos, então quer dizer, quando a gente começar a afogar mais essas cidades, começar a ir mais pessoas, o prefeito vai ter que colocar mais dinheiro para tudo dar certo. Então, eu acredito que muito se dá também, doutor, por causa disso. As pessoas criam um município, sua estrutura, tem toda a máquina administrativa lá para fazer, às vezes não tem dinheiro, aí os municípios começam a migrar para atendimento escolar, atendimento médico, até para cultura. Às vezes a cidade não oferece nada. Isso começa a inchar outras cidades. Será que esse meu pensamento tem lógica ou estou fugindo da realidade daquilo que o senhor estava dizendo? No ano de 2015, nós tivemos aí o registro de que a população urbana do Brasil suplantou a população rural. O que, num primeiro momento, pode parecer uma informação que causa espanto e indica progresso, numa análise mais profunda vai mostrar uma realidade completamente diferente, porque as condições que essas pessoas vieram para o que nós chamamos de cidade,
elas vieram para a periferia das cidades e as condições de sobrevivência são bastante difíceis, né? E com uma condição de solução bem complexo. Então, é preciso repensar, no caso das cidades, dos municípios, como aumentar os seus recursos. O exemplo que foi dado aqui de Vicente de Carvalho, Vicente de Carvalho não pode jamais, na minha opinião, vendo a dinâmica de evolução do município, se separar do Guarujá. O Vicente de Carvalho é o futuro do Guarujá, aqui é onde tem hoje maior condição de adensamento, é onde tem hoje projetos estruturantes, vetores de desenvolvimento como o aeroporto, como áreas de entreposto e atividade portuária, estão todos aqui e estão intimamente ligados à estruturação de assistência da outra parte do município, aquela mais próxima à faixa litorânea, que é onde tem o Hospital Santa Amaro, onde tem as unidades de atendimento de saúde mais estruturadas para atender o município. As coisas não funcionam de forma isolada, elas funcionam dentro de uma dinâmica onde cada um faz o seu papel e no conjunto promovem o desenvolvimento das cidades. Eu vejo este momento, sim, crítico, merecedor de uma análise profunda com relação a isso. Imagine essa quantidade de municípios com menos de 20 mil habitantes. Vejam, por exemplo, a questão do lixo, como fica difícil, por exemplo, fazer um aterro sanitário, uma vez que o aterro sanitário tem que ser economicamente viável, e para isso ele exige que tenha uma tonelagem mínima de área de recolhimento, que as cidades com menos de 20 mil habitantes estão muito longe de atender, e portanto exigem a configuração de consórcios. E aí, dependendo do tamanho do território, também há influências que atrapalham esse processo. Enfim, é bastante complexo. Mas talvez a primeira coisa a se fazer é um movimento no sentido de utilizar melhor os recursos existentes. De alguma maneira, há de se viabilizar uma forma de fazer mais com menos. Isso já não é uma estratégia, é uma necessidade. É preciso gastar melhor os poucos recursos que temos e em busca de parcerias. Isso é bastante possível quando há confiabilidade no governo, quando ele tem representatividade. E da mesma forma como as pessoas, agora eu vou fazer algumas observações em relação ao que foi ponderado pelo Joselino. Eu sou servidor público municipal aposentado de Cubatão. Trabalhei lá de 1978 a 2015. Depois eu fui para o governo do estado como diretor do departamento de apoio ao desenvolvimento das instâncias. Estou hoje secretário de Finanças no Guarujá. Eu não estou oferecendo o meu nome, a minha experiência e o meu conhecimento a Cubatão como uma última alternativa ou única estratégia de sobrevivência. Eu já tenho uma história profissional e uma condição que me dá outras alternativas. Eu estou me oferecendo para disputar a prefeitura de Cubatão em 2020 como pré-candidato do Podemos, do partido Podemos, por uma escolha pessoal. Estou me oferecendo para isso como um desafio, em função de que Cubatão está inserido na minha vida. Tudo que eu tenho, eu devo a Cubatão. Não me conformo de ver Cubatão da maneira como se encontra hoje. A experiência de vir aqui ao Guarujá, que está muito bem, graças a Deus, com a administração do Dr. Walter, que soube congregar pessoas com grande capacidade e juntar num propósito único, num ideal importante que está promovendo transformações aqui. A receita é a mesma de Cubatão. O Guarujá tem
tem a mesma receita de Cubatão, tem 350 mil habitantes, portanto 2,5 vezes mais do que Cubatão. E as coisas aqui estão acontecendo. As dívidas estão sendo pagas e está sendo feito investimento no município. Não é mágica, isso é gestão e administração. Da mesma maneira como as pessoas que gostam de pães procuram ver aonde está a padaria que tem o melhor pão, portanto procuram o melhor padeiro. As pessoas que precisam de atendimento médico buscam encontrar o melhor médico. Quem precisa de um encanador, quer referências, busca encontrar o melhor encanador. Eu penso que Cubatão deve procurar, entre todos aqueles que são pré-candidatos, que têm o meu respeito, todos eles, aqueles que oferecem melhor condição de conhecimento da estrutura, de conhecimento da administração, de estabelecimento de estratégias, de propostas, de metas e de programas, e que tem conhecimento de todas as esferas da administração, porque não é só exclusivamente em Cubatão que vai se encontrar os recursos para fazer Cubatão retomar o caminho de desenvolvimento. Procurar aquele que tem a melhor condição para administrar Cubatão, mesmo no momento de crise que se encontra, e fazer com que ele retome o caminho do desenvolvimento. Eu acho que é uma questão de refletir, de analisar, de ponderar e seguir pela melhor escolha. É isso daí, esse é Adalberto, né? Espero que vocês tenham aí gostado da explicação. Adalberto, eu vou já de antemão solicitar para que você apareça mais vezes aqui na nossa redação, né? Para que nós possamos estar falando aí da cidade de Cubatão. Eu, como jornalista, andei muito lá. Quando eu cheguei para Cubatão nos primeiros dias, eu fui fazer matéria em bairros que eu não sabia nem que era tão perigoso. Eu entrei, saí tão bem, assim, as pessoas falaram, nossa, ninguém mexeu contigo. Eu falei, não, nossa, como é? Então, quer dizer, assim como Cubatão, todas as cidades têm os bairros perigosos, e o meu primeiro desafio foi fazer uma matéria no bairro super perigoso, que eu não vou falar o nome aqui, porque é matéria ética nossa, né? Eu não estava sabendo onde eu estava entrando, mas eu, assim, eu gosto de Cubatão, né? Sempre que possível eu estou lá, participo às vezes de algumas coisas, principalmente eu vou à Câmara de vez em quando, embora nunca ninguém me anunciou que, né, olha, tem um jornalista aqui, eu fico lá de boa, escondido na minha, acompanhando sessões, as pessoas nem me vê, mas eu estou lá, né? Isso é que é legal. Adalberto, eu quero agradecer aí a sua presença, né? Agradecer aí a sua participação. E vou deixar aí uns 2 minutinhos, 3 aí para aberto o microfone e as câmeras, para você registrar alguma coisa que você acha que seja importante e que eu não perguntei, né? E o espaço é seu a partir desse momento. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade e o gancho que você fez ao fazer observações sobre Cubatão para dizer o seguinte: Cubatão realmente é uma cidade diferente, é uma cidade acolhedora, uma cidade que conquista a gente. Eu aprendi a gostar demais de Cubatão, aprendi a ver aquele nascer do sol ali lá no finzinho, no começo, né, da Avenida Joaquim Miguel Couto, quando chegava para o trabalho. Aprendi a admirar o brilho daquela chama de Cubatão prevista lá atrás nos livros de Afonso Schmidt, no início do século, quando nem se pensava em implementar nenhuma unidade industrial em Cubatão. Cubatão é apaixonante, o povo é um povo acolhedor, um povo diferenciado, talvez por não ter praia, tem uma relação mais próxima entre as pessoas ainda sentam nas calçadas, põem as cadeiras nas calçadas e sentam para ficar conversando. As pessoas são próximas, as pessoas são hospitaleiras, é um povo bravo, guerreiro, um povo aguerrido, que acredita que é possível mudar. Infelizmente sofreram muito, tem uma história complicada, a evolução urbana em Cubatão, mas eu acredito que é possível vencer. São lugares maravilhosos, fisicamente eu conheço bastante lugares assim de natureza exuberante. Não é à toa que a história do Burle Marx se iniciou em Cubatão, quando ele passava férias com seu avô na antiga curtidora Marx,
e teve o seu primeiro contato com a natureza, com a vegetação daquele local. A gente aprende em Cubatão quando vem aquele calor e nós presenciamos um redemoinho que em poucas horas vai haver chuva e a gente vai sentir aquele cheiro gostoso de terra molhada que só um local de pé de serra como é Cubatão tem. Eu sou realmente apaixonado por Cubatão. Isso não me faz, não me priva de outros amores como aqui o Guarujá, mas eu sou apaixonado por Cubatão. Acho que Cubatão tem que ter a sua vez e a sua hora como merece. O estado de São Paulo deve muito a Cubatão, o Brasil deve muito a Cubatão, e isso tem que ser resgatado, a sua importância tem que ser saudada a todo tempo, e isso tem que haver reconhecimento, se transformar em investimento para Cubatão. Eu agradeço demais aqui a TV Mídia Digital, a você, Joselino, pela oportunidade. Estarei sempre à disposição, todas as vezes que for possível estarei aqui para falar, quer seja do Guarujá enquanto eu estiver por aqui, porque a programação é que a gente vá para Cubatão o mais breve possível, e principalmente sobre Cubatão, aonde eu quero agora projetar todo o meu esforço nesse novo propósito, nesse novo ideal, porque eu quero ver Cubatão diferente. Muito obrigado. É isso aí, estamos nós dois na mesma tela, doutor, agradecendo aí já de antemão a você, a toda a sua assessoria que permitiu que nós estivéssemos batendo esse papo. Geralmente eu falo que é entrevista e nunca que é entrevista, porque eu acho que eu deixei o doutor bem à vontade, eu acho que eu deixei explanar à vontade, interrupções poucas, né? Mas agradecendo a todos aí. E falando que nós vamos voltar com a nossa programação, tá ok? E daqui a pouco teremos outra entrevista às 17 horas aqui nos nossos estúdios, vocês que estão nos acompanhando, tá bom? A gente retorna já já para você com outra entrevista. Por enquanto, a nossa programação normal, tá? Obrigado a todos, aquele boa tarde, 16 horas 21 minutinhos, aí você que é da Rádio Mídia Digital, você da TV Mídia Digital, TV Blocos. Muito obrigado a todos. Você está pronto para mudar o mundo? Um mundo mais justo, repleto de novas ideias.